Maravilha. Abrindo agora. Beleza. Vamos que vamos. É isso aí. Cadê os nossos experts que eu não vi ainda? Olha só, o doutor Jair já se manifestou, expert em constante aprendizado. Cadê os demais? Aqui tem algum novato? Se tiver novato aí, coloca aquela hashtag novato. Quero deixar para você um abraço, um registro, um acolhimento especial. Já fique sabendo que toda quarta-feira estamos aqui, hein? Quero que você continue, esteja conosco na próxima quarta-feira também. Isso aí é fundamental, é extremamente importante, tá bom? Então, meus amigos, análise de documentos fiscais, seus reflexos no tal desse cara aqui, ó, do ambiente SPED. Por que nós precisamos estudar isso? Vocês concordam? E uma das coisas que todos nós precisamos entender enquanto consultores, peritos, tributaristas, é que toda vez que você, olha aqui comigo, eu quero que você foque nesse momento aqui no que eu vou afirmar para você. Toda vez que você tem uma empresa, que você acompanha uma empresa e que essa empresa é do ramo comercial, por exemplo, e ela executa uma saída de uma mercadoria, que pode ser a título de bonificação, uma remessa para efetuar uma entrega, uma devolução, uma venda. Toda vez que você faz alguma operação com uma mercadoria, você precisa se preocupar em atender de forma adequada 3 pessoas. Repito, toda vez que você movimenta uma mercadoria para fora do seu estabelecimento, para entregar a alguém, onde a titularidade, a propriedade, a posse daquele determinado item vai ser de uma outra pessoa, você vai precisar se preocupar em atender 3 elementos, 3 entes, 3 figuras, 3 personagens. O primeiro, o fisco. Você precisa se preocupar em atender o próprio fisco. Como é que eu atendo o fisco quando eu faço uma devolução de uma mercadoria? Eu emito a nota fiscal. A nota fiscal, ela funciona naturalmente como uma comunicação direta e hoje online com o próprio agente fiscalizador, onde eu digo para ele o que é que eu estou devolvendo, quando eu estou devolvendo, para onde eu estou devolvendo, quem vai receber, quem vai transportar e qual é a tributação que está sujeita àquele determinado produto. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que você vai precisar atender, a segunda pessoa que você vai precisar também, confortar, é o seu estoque. Então você utiliza aí um sistema interno, ou você utiliza uma planilha de controle, ou você utiliza aí alguma coisa que sirva para você dizer ao seu estoque digital, não somente o físico, que aquela mercadoria está sendo devolvida, aquela mercadoria está sendo retirada, aquela quantidade desse determinado produto está sendo diminuído, reduzido daquele saldo que existe lá à disposição da empresa. Você está dando saída em função de uma devolução aí de um apontador de lápis. Você tem uma papelaria, está devolvendo 10 apontadores de lápis para uma determinada distribuidora. Você informa através do documento fiscal que existirá essa devolução e automaticamente, o que deveria ser automático, na verdade, você também informa no seu sistema de acompanhamento de gestão que aquele determinado item, o produto, está saindo do seu estoque, pois fisicamente ele vai sair. E o que é que ocorre? Você precisa realmente informar os dados adequados e corretos daquele item que está saindo, porque nesse momento de falha, onde você, ao informar no ambiente digital, no seu sistema, que o apontador de lápis que está indo embora é o amarelo, mas na verdade quando foram buscar lá no estoque, na prateleira, no depósito, o apontador que estava indo era um apontador preto. Se esse apontador preto for diferente, ele for maior, ele tiver um preço maior, ele tiver um código maior, você vai estar comprometendo a regularidade, a perfeição que deveria ser o seu estoque. Então fique muito atento a esse ponto e principalmente em atender esse segundo cara. E o terceiro item, que nós vamos sempre atender é a própria contabilidade, mas dentro do cenário de movimentação de custos desse estoque. Quando você faz uma devolução de uma mercadoria, naturalmente existem reflexos contábeis no custo,
desse determinado item, no próprio faturamento, no valor que você tem a pagar, porque se está devolvendo, ou você vai ter um crédito decorrente aí da compra que foi feita no momento anterior, ou você vai ter um desconto. Então, tudo isso vai gerar, sim, um reflexo para essa sua contabilidade. Um reflexo que pode ser de uma fatura, uma obrigação que vai nascer, como é o caso de uma compra. Quando eu faço uma compra de uma mercadoria, eu digo ao fisco, mas não através da emissão de uma nota, mas no envio de uma obrigação acessória, aí a gente já começa a pegar no SPED, onde através dele eu digo, olha, agente fiscalizador, no dia 15 de maio de 2022 eu adquiri 25 computadores da empresa tal. Eles emitiram para mim essa nota fiscal aqui. Os computadores foram esses aqui. Eu registrei esses itens, coloquei lá no meu imobilizado, você vai entender muito bem o que é que isso significa. E ao incluir esses itens no meu imobilizado, eu incorporei naturalmente esses objetos ao patrimônio da minha empresa, eles estão aqui e foram efetivamente entregues. Automaticamente, após enviar essa obrigação acessória, outra que é o próprio SPED, já que você não vai emitir nota, porque comprou a mercadoria, você confirma essa compra através de uma escrituração, o fisco vai saber que você tem um item em seu estoque, ou no seu imobilizado, que aquilo dali te sujeita, te possibilita um crédito sobre a aquisição daquele ativo, caso você tenha direito, a depender do seu regime tributário. Você diz ao seu estoque ou ao grupo do seu imobilizado que entraram mais itens, então já atendi ao fisco, já atendi ao meu estoque, ao meu grupo de ativo, e agora eu vou inclusive atender a contabilidade, onde se eu fiz uma compra, em tese eu vou ter uma fatura para que eu possa pagar. Uma obrigação de natureza financeira para que eu possa liquidar. Então, repito, toda vez que você imaginar em uma operação de entrada e saída, que nem toda entrada é uma compra, nem toda saída é uma venda, não esqueça que toda vez que você realizar isso, algumas dessas operações, na verdade, todas essas operações, você vai ter que atender esses 3 elementos, e se acontecer alguma coisa de você esquecer de atender algum deles, você vai ter problema. Dei saída na mercadoria, vendi, esqueci de emitir a nota fiscal. Um desses itens deixou de ser atendido, uma dessas pessoas deixou de ser acolhida, você vai ter problema. Então isso vai reforçar a necessidade de nós estarmos antenados sobre essa questão da classificação tributária das mercadorias, sobre a necessidade de nós justamente ficarmos aí bem atentos ao que temos de possibilidade, ok? Tranquilo, pessoal? Vai dizendo para mim aí se deu tudo certo, tá? Vai falando para mim aí, se está tudo bem, se está tudo certo, vocês compreenderam até o momento. Então vamos avançando aqui, viu? Vamos avançando. Maravilha, vocês já me responderam aqui, tá tudo beleza. Esse é o overview, ainda falta um monte de coisa para a gente ver aqui juntos, hein? E vamos aprender bastante. Vamos aqui para o próximo tópico. Olha só, um dos itens que nós precisamos também estar atentos é que da prestação, isso aqui é um trecho extraído, para você que não assistiu a aula passada, é importante que você assista, pois nós falamos sobre o manual, certo? O manual o guia prático, né, na verdade, do SPED, e esse guia prático, ele carrega consigo, ele carrega algumas das situações que você está obrigado a atender quando for transmitir esse arquivo, tá bom? Então, nesse sentido, nesse contexto, veja bem aqui a situação. Olha só,
da prestação e da guarda de informações. Olha aqui, meus amigos, um arquivo digital da FD-ICMS-IPI será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do layout definido em ato COTEP, ou seja, isso aqui é uma legislação própria, e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês civil, inclusive. Conforme consta no ajuste CINEF 2 de 2009, fica dispensada a impressão dos livros fiscais, já acabou livro impresso. Livro de apuração não sei o quê, um bocado de livro impresso você levava lá no ato da fiscalização para o indivíduo verificar, e aí, acabou, agora tudo é digital. Considera-se totalidade das informações, as relativas às entradas e saídas de mercadorias, bem como aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços. Olha só. As relativas à quantidade descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento. E aí eu quero que você revise isso aqui depois de maneira muito detalhada, pois o que nós vamos focar aqui, olha só, é nesse último trecho. Onde esse último trecho você realmente precisa se atentar que as informações deverão ser prestadas sob o enfoque do declarante. Aí o que é que significa isso, meus amigos? Olha aqui para mim. Quando você recebe a mercadoria, imagina que você comprou esses 10 computadores que eu estava citando no exemplo anterior. Ok? O que é que você que comprou vai fazer com esses computadores? Eu vou utilizar esse computador aqui na minha empresa, né, para o pessoal emitir pedidos, emitir documento fiscal, para o pessoal do financeiro realmente utilizar para acompanhar a movimentação da própria empresa, realizar pagamentos. Então, você concorda comigo? Fala aqui para mim nos comentários que esse item vai ser proativo e mobilizado. Então, quando eu for declarar essa compra, vocês concordam que eu devo utilizar a codificação em função dessa compra, em conformidade com o próprio tipo de utilidade que eu vou dar a esse determinado produto? Isso significa que eu tenho que usar os códigos que correspondem à compra e integração de um bem proativo e mobilizado. Entendeu? O que é que isso significa? Pessoal, eu peguei, e você vai ver aqui já, quando eu te mostrar um negócio chamado CFOP, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações. Você comprou um determinado item, um determinado produto. A nota fiscal de venda vai vir com os dados e com a classificação tributária de acordo com quem vendeu, ou seja, sob o enfoque do declarante, ou seja, sob o enfoque da empresa que vendeu o produto. Ok? Então, não vai ter como a empresa já estabelecer que esse determinado item, ela não tem como adivinhar o que você vai fazer com ele. Até poderia adivinhar, mas quem deve dizer ao fisco qual é a utilização desse produto e aplicar sobre essa utilização a classificação tributária correspondente é você que está adquirindo, além de quem vende. Ok? Beleza? Então, veja só. Deixa eu voltar aqui para a tela maior, né? Vocês estão entendendo, pessoal, o propósito? Fala para mim aqui nos comentários. Eu quero uma interação maior aqui hoje, porque esse conteúdo é muito denso, né? Ele realmente é bem delicado, mas
você precisa dizer se você está percebendo o que é que nós estamos querendo te entregar, o que é que eu quero que você compreenda. É justamente esse ponto de nós ficarmos aí bem ligados a o que é que eu vou fazer com esse item, a gente já quebrar aqui alguns mitos, algumas inverdades que muitos utilizam, como é o caso, né, da pessoa que vai trabalhar no setor fiscal da empresa, isso prejudica a empresa e isso origina vários trabalhos de natureza pericial, e você já vai saber onde foi a fonte do erro e vai conseguir resolver essa questão, quando é o caso de alguém que pega uma nota fiscal aí de compra e vai registrar a aquisição daquele determinado item lá na empresa, e ao invés de classificar tributariamente de acordo com o que a empresa vai dar ao produto, o pessoal, ele copia ou converte a codificação que está lá na nota, certo? Sem realmente se atentar ao que a empresa faz com aquele determinado item. Eu vou explicar isso aqui para você, eu vou exemplificar agora. Olha aqui comigo. Veja bem, né?